ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim do seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler o texto sagrado, queridos. Todos em pé, por gentileza. Nós estamos meditando no texto de João, capítulo 15. João, capítulo 15, dos verso 1 até o verso 7. Verso 8, até o verso 8. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1 ao verso 8, o texto sagrado nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Mais uma vez, por tua misericórdia e bondade, o Senhor nos tem trazido à casa de oração. Neste momento, Senhor, mais uma vez, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, a tua palavra, Senhor, ela é a boa semente, que os nossos corações possam ser, nesta noite, mais uma vez, Senhor, uma terra fértil para produzir, meu Senhor, frutos, meu Senhor, para ti. Senhor, dirige-nos pelo teu Espírito Santo, dá-nos sabedoria, graça, autoridade, poder. Não é a nossa palavra, Senhor, é a tua palavra que tem poder, é a tua palavra que muda as atitudes, os pensamentos, é a tua palavra, meu Senhor, que molda a nossa vida, é a tua palavra que nos orienta, a tua palavra nos guia, é a tua palavra que fala aos corações e a mente. Senhor Espírito Santo, eu te peço, nos guia mais uma vez pelos terrenos planos da revelação e da aplicação da tua santa palavra para a nossa vida, e que em tudo o teu grande e santo nome seja glorificado. Nós oramos em nome de vosso santo Filho, nosso Mestre e Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Próximo sábado, Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, e pela manhã, culto de oração e consagração, às 8h30. Sexta-feira, o nosso culto de oração, os trabalhos seguem normalmente. Amém, queridos? Amém? Isto. Muito bem, irmãos, nós estamos falando a respeito desse texto, mas o nosso foco está no verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu disse para os irmãos na quarta-feira passada que Jesus, neste texto, ele se identifica como a videira verdadeira. E eu disse para os irmãos que se Jesus se identifica como videira verdadeira, é porque, obviamente, também existiu uma falsa videira, ou uma videira
que tornou-se falsa. Ou seja, o Israel que tinha como missão divina ser uma videira frutífera para as nações, Israel deixou escapar esta oportunidade de ser uma videira. E a Bíblia diz, nós lemos o Salmo 80, nós lemos Isaías capítulo 5, mostrando que o Senhor havia proporcionado a Israel todas as condições favoráveis para, como uma videira, frutificar. Mas o Senhor diz que, ao invés de Israel, como videira, como a vide do Antigo Testamento, dar uvas boas, eles produziram uvas bravas. Uvas bravas aqui, eu disse para os irmãos, que um dos significados é uvas mal cheirosas, uvas sem valor, né? Então, Israel se tornou uma falsa videira. Isso é evidenciado lá no Salmo também, Salmo 80, verso 8 e 9, quando o Senhor, através do salmista, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, uma videira, lançaste fora as nações e a plantaste, ou seja, o texto fala claramente de Israel. Preparaste lugar. E eu disse aos irmãos que o Senhor, ele, quando plantou Israel em Canaã, na terra da promessa, o Senhor deu a Israel todas as condições para frutificar. Assim também como o Senhor, ele nos dá todas as condições para frutificarmos, para produzirmos frutos. O texto sagrado diz: lançaste fora as nações e a plantaste. O Senhor tirou a vinha do Egito, Israel, trouxe-a para Canaã, a plantou, e diz o texto: preparaste lugar. Aqui lugar é um lugar adequado. E fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Então, nitidamente, é de Israel que o texto, ou os textos paralelos, estão falando. Alguém pode ainda pensar: pastor, mas o que é fruto? Fruto, irmão, fruto é símbolo de bons resultados. Nós dissemos isso, nunca perca isso de vista, né? Nós fomos investidos da graça de Deus. Deus nos proporcionou recebermos o Espírito Santo dele nas nossas vidas. O Senhor nos capacita com dons. O Senhor ativa em nós até os nossos dons naturais. Cada ser humano tem um dom natural, né? O Senhor coloca à nossa disposição dons ministeriais, composta pelo ministério da igreja, tudo em prol da igreja. A Bíblia diz: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, o Senhor também, ele nos dá todas as condições de produzirmos frutos, ou seja, ele investiu em nós. E eu disse aos irmãos que todo investidor, ele investe pensando em resultado. Então, o resultado de uma vida convertida a Deus, o resultado de uma vida que serve a Deus, precisa ser frutos. Mas não é qualquer fruto. Frutos bons. Porque Israel acabou produzindo frutos maus. Então, fruto é o símbolo de bons resultados que provém de uma vida, a vida de um crente salvo. Frutos são boas obras. Frutos são ações que glorificam a Deus. Frutos são benesses, benefícios que o Senhor quer que nós produzamos na nossa vida, a ponto de beneficiar as vidas que nos cercam. As vidas que nos cercam, né? O fruto que o texto sagrado também fala é um fruto moral, irmão. Fruto moral. O fruto da palavra que molda o caráter, é o fruto moral. Nós produzimos boas obras, mas, ao mesmo tempo, nós produzimos um fruto moral, a moralidade, que tem a ver com o caráter, né? Só a pessoa que tem um caráter moldado por Cristo e que permite que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida, é essa pessoa que vai produzir bons frutos. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Frutos são obras. E eu quero sempre destacar aqui que não são as obras que nos salvam. Isso precisa ficar bem claro sempre, né?
Ah, pastor, eu dou o dízimo. Isso daí, a palavra de Deus nos manda, isso é princípio. Ah, eu oferto. Ah, eu ajudo com a cesta básica, uma ONG. Não, irmão. Isso não tem, obras não tem a ver com obras. O que eu quero dizer é que obras não salvam. Mas todo salvo, ligado a Cristo, a videira, deve produzir boas obras. Ou seja, frutos. Frutos. Isso precisa ficar bem claro. Ainda existe uma pequena parcela no nosso meio cristão que pensam que, produzindo boas obras, estas boas obras os levarão para o céu. Não. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é essa que vai nos levar para o céu. Nós não temos méritos em nós mesmos. Mas, uma vez ligado a Cristo, que é a videira, nós precisamos produzir. Nós não podemos ser infrutíferos ou crentes estéreis que nada produzem. Né? Frutos, eu me lembrei aqui de um texto de Mateus capítulo 5, onde o Senhor fala assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando nós, como crentes, como cristãos, produzimos bom fruto, boas obras, o nome de Deus é glorificado, gente. O nome do Senhor é glorificado. Isso é importante, que o nome de Deus seja glorificado, não o nosso nome, não o que nós fazemos. O que nós fazemos pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor. Né? Então, não somos nós que temos que aparecer. Obras, diga assim, obras que glorificam a Deus. Esses são bons frutos, uvas boas, né? Não são uvas bravas. Então, Deus investiu em nós para que nós produzamos frutos bons. Diga assim, frutos bons. Isto. Bem, irmãos, nesse texto, você que está com a Bíblia aberta, Jesus, ele se identifica como a videira e nós, os crentes, somos os ramos, as varas, os galinhos, né? Ninguém queira ser tronco, ninguém queira ser o cabeça da igreja. A igreja tem um cabeça, é Cristo. No tocante a Cristo como videira, ninguém é o tronco, ele é a videira. Ele disse, eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos, os galhos. E, irmãos, ramos, galhos, só podem frutificar se estiverem ligados ao tronco. Então, ninguém venha me dizer, fulano é bom, mas ele está fora da igreja, mas é bom, mas não está produzindo, não está ligado à videira. Não está ligado, pode ser bom, conheço muitas pessoas boas, mas se não estiver ligado à videira, não é ramo, não é vara, né? Então, o Senhor Jesus, ele disse, e aqui notem as expressões, olhando para a Bíblia, irmão, olha, percebam, notem as expressões que o Senhor usa aqui. Primeiro, ele diz no verso 2, toda vara em mim, veja, toda vara em mim. Verso 4, ele diz, estai em... Você está lendo a Bíblia aí? Estai em mim. Olha o Senhor dizendo, estai em mim, toda vara em mim. Verso 5, quem está em mim? Verso 6, aí ele diz, se alguém não estiver em mim. Né? E o verso 7, se vós estiverdes em mim. O que significa, irmãos, estar em Cristo? O que significa estar em Cristo? Ser uma vara que dá fruto. O que significa estar em Cristo? Significa comprometer-se com Cristo. Estar em Cristo significa comprometimento com Cristo. Eu até disse para os irmãos que comprometimento é diferente de envolvimento. Comprometimento é muito diferente de envolvimento. Há pessoas que se envolvem, mas não se comprometem. Se envolvem, mas não se comprometem. Nós já lidamos com pessoas assim. Se envolvem, mas não querem compromisso.
Jesus, quando ele diz, vocês são varas que estão ligadas, compromissadas. Tudo que vem do Pai passa por Cristo e entra, penetra, como se fosse a seiva de um tronco que sobe da raiz para o tronco e passa para aquele ramo. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso o Senhor, ele frisa muito nesse texto. Eu já disse para os irmãos que quando o Senhor Jesus, ele frisa uma expressão, é porque essa expressão tem um grande significado. Quando ele diz, na verdade, preste atenção nisso. Porque ele está enfocando. Se o Senhor está dizendo, toda vara em mim, está em mim, aquele que está em mim, se alguém não estiver em mim, se vós estiverdes em mim, isso, irmão, é enfático. É enfático. Significa aqui, estar em Cristo, significa aquele que está comprometido, não somente envolvido com Cristo. A multidão estava muitas vezes envolvida com Cristo. Um queria tocar, outro queria uma cura, outro queria isto, outro queria aquilo, mas os discípulos não estavam somente envolvidos. Eles eram homens compromissados, tinham comprometimento com Cristo. Deu para entender isso, irmãos? Entendemos isso? Então, não vamos somente nos envolver com Deus. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Não vamos somente nos envolver com a igreja de Deus, nós precisamos ter compromisso com a igreja de Deus. Não vamos somente nos envolver com a irmandade, nós temos compromisso uns com os outros. E isso é bonito. Isso é bonito. Compromisso, a pessoa que realmente, verdadeiramente, está ligado à videira, tem um compromisso com Deus, essa pessoa, obviamente, irmão, também terá compromisso com tudo aquilo que é da parte de Deus, que vem da parte de Deus. Não é só envolvimento. Tem pessoas que se envolvem no momento de festa na igreja e depois desaparecem. Falta comprometimento. Né? Se envolvem e depois desaparecem. Não, né? Eu não estou falando neste momento de pandemia, é um momento atípico, é diferente, é outra coisa. Estou falando de 10, de 5, de anos atrás. E nós vamos observando. Irmãos, o Senhor nos chama para um compromisso, amém, igreja? O Senhor nos chama para um compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a irmandade. A Bíblia diz, vós sois uns dos outros membros, vós sois membros uns dos outros. Isso é comprometimento, irmão. Comprometimento com o ministério, comprometimento com a obra de Deus, tudo que diz respeito à obra de Deus. Essa palavra, irmão, é para nós, para todos nós. Nós precisamos melhorar o nosso comprometimento com Deus, com as coisas de Deus. Eu disse outro dia para alguém, não me lembro, que se nós tratássemos a obra de Deus, a igreja de Deus, como nós tratamos os nossos empregos, a coisa seria diferente. Sim ou não? Seria diferente. Né? Será que a gente vai ter... Não, eu não vou falar isso, porque... Né? Mas comprometimento, irmãos, é bonito, sabe? Um crente, uma crente, comprometido com tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Comprometimento, um obreiro comprometido, um líder comprometido, um crente comprometido, sabe? Com a obra de Deus. Você está ligado. Essa ligação. Estar em Cristo significa permanecer em um relacionamento pessoal, mas diário com Jesus. Olha o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. E o Senhor diz assim, permanecei. A palavra permanecer aqui significa ato continuado. É continuidade, todos os dias. Então, estar em Cristo, irmãos, primeiro lugar, é comprometer-se com Cristo. É comprometimento. Estar em Cristo ou significa permanecer em um relacionamento pessoal. Pastor, por que um relacionamento pessoal? Porque eu não posso me relacionar com Cristo por você. Nem você por mim. O relacionamento precisa ser pessoal. Deu para entender isso, irmão? Uma das coisas que meu pai
me ensinou, desde quando nós aceitamos a Cristo, quando ele via alguma coisa assim um tanto estranha, ele dizia: meu filho, creia que a salvação é individual. É verdade isso, a salvação é individual. O arrebatamento coletivo, mas salvação individual, enfim. Né? Mas estar em Cristo, gente, para quem quiser anotar, guardar, significa permanecer em um relacionamento pessoal e diário com Jesus. Não é um relacionamento sazonal, irmão. O que é sazonal? É aquele relacionamento uma vez por ano, eu venho e tal, daqui a pouco... Não é um relacionamento sazonal, é um relacionamento pessoal e diário com Cristo. Amém, queridos? Está dando para entender o que é estar em Cristo? Amém. Esse relacionamento, irmãos, esse relacionamento pessoal, esse relacionamento diário, este comprometimento, ele envolve fé, envolve a fé que produz confiança, né? Então, confiança, ou seja, fé, esse relacionamento pessoal com Cristo ligado, a ligação à videira, esse relacionamento envolve oração, diálogo diário com o Senhor, já estar ligado. Esse relacionamento também envolve obediência. Ninguém que quer ser uma vara ou um ramo na videira cultive em seu coração algum tipo de desobediência. Não. O ramo que quer estar ligado a Cristo é aquele ramo que quer produzir. Querendo produzir, ele produz por obediência, guarda a obediência. Então, relacionamento envolve confiança, fé, oração, diálogo com o Senhor, obediência e alegria. Alegria. Verso 11, é um texto lindo. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo... O que é que Jesus está dizendo aí? Ele diz assim, tenho-vos dito isso para que a minha alegria... Isso aqui já derruba a tese de quem diz que Jesus vivia triste, vivia sozinho. Não tinha... Olha aqui. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Ou seja, esse relacionamento do ramo com a videira, ele precisa ser um relacionamento que se baseia também na alegria. Crente frutífero é crente alegre, irmão. Crente frutífero é crente alegre. Crente que frutifica é crente alegre. Se nós, na primavera, quando olhamos para aquele... Quem já viu aquele ipê roxo? Aquele ipê roxo bonito. O amarelo também é ipê? Acho que é também ipê, né? Parece que a árvore, irmão, parece que aquela árvore está sorrindo, produzindo flores. E a árvore que produz fruto, irmão Benjamin, parece que, né, ela está sorrindo, está alegre, está produzindo. Quero te abençoar com essa palavra de Deus, irmão. Quero te abençoar com essa palavra de Deus. Crente frutífero é crente alegre, glória a Deus. É crente que glorifica a Deus, fruto dos lábios. Você quer saber o que é fruto do lábio? Fruto do lábio é glória a Deus, aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, bendito é o Senhor. Isso é fruto do lábio, isso é fruto também. Senhor, eu te adoro, eu te exalto, te glorifico. O Senhor é o eterno, o Senhor está sentado no trono. Você está produzindo fruto dos lábios. Glória a Deus. Isso daí, irmão, demonstra a nossa alegria de estar ligado à videira. Esse relacionamento, irmãos, também gera mutualidade. Ou seja, quando nos relacionamos com Jesus, Ele se relaciona conosco. Está aí em mim, verso 4, olha, está aí em mim e eu em vós. Quem está em Cristo, Cristo está nele, glória a Deus. Olha que lindo, diga assim, quando estamos em Cristo, Ele está em nós.
Irmãos, isso é mutualidade, mutualidade. Quem está em Cristo, Cristo está nele, glória a Deus. Veja que lindo, irmãos que estão em casa. Vocês estão em Cristo, Cristo está em vós. E a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Bendito seja Deus. Isso é maravilhoso. Mutualidade. Nós em Cristo, Cristo em nós. Então ele se relaciona. Está em mim e eu em vós. E Jesus aqui deixa claro, irmão. Jesus deixa claro que nós só podemos dar frutos, gerar frutos ligados a ele. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Não existe, irmão, vara que frutifica sem estar ligado ao seu tronco, sim ou não? Sim, exceto a vara de Arão, mas aí foi um milagre, né? Foi algo extraordinário. Mas o ramo para frutificar, ele precisa estar ligado. Olha o verso 5, né? Sermão textual hoje. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim, olha a mutualidade aqui de novo, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas quais são as características que mostram que nós estamos em Cristo ainda? Dar frutos. Diga assim, gerar frutos, diga. Diga assim, produzir frutos. Diga assim, dar frutos. Ser férteis, irmãos. Nós precisamos ser crentes férteis, que produzam frutos. Frutos para Deus. Não é fruto para mim. Não é fruto para este ou aquele. Não, é fruto para Deus. Né? Mas não são quaisquer frutos, a Bíblia diz, Jesus diz, bons frutos. Bons frutos, boas ações, bons pensamentos, boas palavras. Né? E o interessante, irmão, aqui é que quando eu estava lendo esse texto, me veio algo ao coração. O interessante é que toda árvore frutífera, ela não gera fruto para si, ela gera fruto para os outros. Você já viu alguma árvore, vamos supor, você já viu alguma árvore, uma mangueira que produz mangas, né? Você já viu ela esticar o bracinho e pegar um fruto dela mesma e participar? Quem já viu isso? Se você já viu, clame o sangue de Jesus, porque isso não existe. Não existe. Toda árvore, ela produz fruto não para si mesma, não para benefício de si. Você está entendendo, irmão? Está entendendo o que Jesus está dizendo? Né? A árvore, ela produz fruto não para si, mas para os outros. Não, ela não gera para si. Árvore, elas geram sombra para os outros, mas não para si. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Frutos, para que vades, lá no versículo 16, olha, se aplica ao ministério, mas se aplica a todo crente. Jesus disse assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis. Entregue o fruto. Frutifique, e o vosso fruto permaneça. Outra coisa que Jesus deixou muito claro, pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Essa premissa, irmão, é uma das mais certas do texto sagrado. Pelos frutos se conhece a árvore. Quer conhecer a árvore? Veja que tipo de fruto ela está produzindo. Pode ser bonita, pode ser aparente, mas se você chegar e o fruto é amargo, né? Alguma coisa está problemática. Deve ser a raiz. Pelos frutos se conhece a árvore. Ah, pastor, eu vi aquele, vi aquela fazendo isso e aquilo. Diga assim, pelos frutos se conhece a árvore. Fechou o assunto, irmão. Você quer fechar um assunto nessa questão, é só citar a palavra de Deus. Né? Ah, eu vi fulano, se fulano pode, eu também posso. Pelos frutos se conhece a árvore. Ah, mas aquele fala que é isso, mas faz aquilo. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Isso é uma premissa, irmão, isso é uma premissa. Né? Irmãos,
nós precisamos ser crentes que produzem bons frutos. Amém, igreja? Crentes bons, irmão. Diga assim, eu sou um crente bom. Que maravilha, irmão. Crente bom. Ô, pastor, existe crente bom? Existe. Graças a Deus. Estou falando para crente bom nessa noite. Estou falando para irmãos crentes, crentes bons. Glória a Deus, ramo bom. Diga assim, eu sou um ramo bom. Profetize aí para a tua vida, irmão. Diga, eu sou um ramo bom. Um ramo bom. Esse ramo muitas vezes está lá na faculdade, está lá no trabalho, está no escritório, está em casa, está lá na frente de uma máquina, está dirigindo, está no meio da parentela, no meio da vizinhança, mas é um crente bom, é um ramo bom, que produz fruto bom, glória a Deus. Tem crente ruim por aí, irmão? Tem, não deveria ter, né? Pastor, está sendo gravado, eu sei. Eu sei. Jesus nos chamou, irmão, para dar fruto bom, ser crente bom, irmão. Onde as pessoas possam olhar e o nome de Deus possa ser glorificado na nossa vida. Jesus não nos chamou para dar outro tipo de fruto que não seja um fruto bom, gente. A palavra de Deus é boa, o Espírito Santo é bom, tudo que Deus nos dá é bom. Por que nós vamos produzir, por exemplo, briga, né? Briga. Crente briguento? Não. Crente embusteiro, que não nasceu de novo faz 50 anos? Não. Né? Não. Até porque, irmãos, nós não podemos e não devemos copiar maus exemplos. Nunca copie mau exemplo, irmão. Amém, igreja? Não copie mau exemplo. Você olhe o mau exemplo e diga assim, eu não vou fazer isso. Isso aqui tem que jogar fora. Não copie. Infelizmente, algumas pessoas, elas copiam maus exemplos e citam mau exemplo. Se fulano faz, eu também posso. Mas peraí, filho. Qual a sua identidade? É ramo frutífero? Qual a tua identidade? Está ligado a Cristo? Então não pode ser, irmão. Não pode ser de outra forma. Né? Nunca copie maus exemplos. Nunca copie. Né? Diga assim, Jesus nos chamou para ser crente bom. Ramo bom, diga. Ramo frutífero, diga. Jesus disse, sede vós perfeitos. Olha a expressão de Jesus. Sede vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. É claro, irmão, que nós não... Enquanto nós estamos aqui neste corpo corruptível, nós não chegaremos à perfeição extrema, ninguém chegará à perfeição divina. Mas o texto sagrado deixa claro que nós podemos ser perfeitos, semelhantes ao Pai que é perfeito. Ora, se o crente pode chegar próximo à perfeição, ele também pode produzir um fruto perfeito. Está em Mateus 5,48. E perceba, irmão, não é somente dar fruto. Diga assim, não é somente dar fruto. Olha o versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Diga assim, fruto. Versículo 5, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, diga assim, muito fruto. Versículo 2 do capítulo 15, do versículo 2 diz assim, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, diga assim, mais fruto. Veja só, irmão, o que Jesus está ensinando aqui, que uma vara, um ramo ligado a ele, tem condição de dar fruto, de dar muito fruto e de produzir mais fruto. Quero te abençoar com essa palavra de Deus, irmão. Que você, que eu, que nós, os irmãos aí em casa, que nós produzamos fruto, muito fruto e mais fruto. Glória a Deus. Produzir fruto, diga assim, produzir fruto, muito fruto e mais fruto. Olha, versículo 4, 5 e o verso 2. Dê mais fruto. Os irmãos notaram a forma crescente aí? Fruto, muito fruto e mais fruto. Hã?
Me lembrei de um texto onde está dito assim: antes crescei, né? Crescei, evoluí. Antes crescei na graça e no conhecimento. A graça equilibra o conhecimento e o conhecimento equilibra a graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem produz fruto bom, irmão? Ou o ramo que produz fruto bom, o texto diz que suporta, ensina, deixa evidente que suporta a poda. Eu estava pensando nisso aqui. Olha o que o Senhor Jesus disse, verso 2. Nós estamos discorrendo aqui no texto. O Senhor Jesus disse assim: toda vara em mim, está falando com uma vara que está ligada nele. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Mas limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Pastor, eu não entendi. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Esse tirar aqui, irmão, não é cortar. Esse tirar aqui é levantar. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, levanta. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, olha o versículo 3. Vós já estáis limpos. A palavra limpo aqui é podado, aparado. Toda vara precisa ser aparada, aquela vara carregada de fruto. É disso que Jesus está falando. Aquela vara carregada de fruto, ela precisa ser aparada. Ela precisa ser podada. Pastor, eu sinto que Jesus está me podando. É para teu bem, irmão. É para o nosso bem. É para dar fruto, muito fruto e mais fruto. E outra coisa, estava conversando isso. Irmão, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto nenhum, sim ou não? Ah, pastor, estou suportando isso e aquilo. Você está sendo podado e está dando fruto. Porque em árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra, gente. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, não. Agora, se alguma situação Deus permite, muitas vezes permite para que nós sejamos podados, ou seja, o Senhor está limpando, está tirando o fruto, para que a gente dê mais fruto, glória a Deus. Isso é importante, irmão. Naquele crente carregado de fruto. O fruto não é para você, filho, o fruto não é para mim, o fruto é para Deus. Então ele poda, ele apara, ele limpa, para que a gente possa produzir mais fruto. Glória ao nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos ser aparados. E quem é que nos apara? Quem é que nos poda? Quem é que nos limpa? É a palavra de Deus. Versículo 3. Vós já estáis limpos, vós já estáis podados, vós já estáis aparados pela palavra que eu vos tenho falado. Quem apara, irmão, quem poda o galho, né? Quem limpa o galho é a palavra de Deus. Quem limpa o ramo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos limpando aqui nessa noite, irmão. A palavra de Deus está nos limpando, está tirando fruto para que a gente dê mais fruto. Esse é o sentido aqui da expressão. Então, diga assim: eu preciso ser aparado. Aguente a poda, irmão, aguente a poda, viu? É para o nosso bem. A poda é para o nosso bem, né? Quem nos poda, quem nos apara é a palavra de Deus. É assim, né? Paulo, veja, Paulo era um homem que produzia muitos frutos, sim ou não? Mas o Senhor precisou podá-lo, né? Precisou dar uma paradinha nele, para que ele não achasse que ele estava produzindo fruto para ele. Olha, um homem que fala 4 idiomas, criado aos pés de Gamaliel, o melhor professor da escola judaica da época, Universidade de Jerusalém. Imagina um homem desse, né? Aí o Senhor deu uma podada no Paulo, irmão Benjamin. Deu uma podada, irmão Eliel, no Paulo. Falou: olha, né? Vamos botar um espinhozinho aí na tua carne. E depois ele mesmo fala: foi me dado um espinho para que eu não me exaltasse. Foi podado.
Mas continuou dando fruto, irmão. Continuou dando fruto. Até o final da vida. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Continuou dando fruto, irmão. Então, aguente a poda, tá bom? Aguente a poda, suporte a poda, para que demos mais fruto. Característica de quem está em Cristo, dar fruto. A segunda característica de quem está em Cristo, está aí no versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Segunda característica de quem está em Cristo. A primeira é dar fruto. Quem está ligado a Cristo, produz fruto. Ele é a videira. A segunda característica de quem está em Cristo é ter a palavra de Cristo em si. Guardar a palavra de Cristo. A palavra de Cristo morar em nós. Quem está ligado a Cristo como ramo, a videira, esse é aquele, Jesus deixa muito claro aqui, é aquele que guarda, que tem a palavra de Deus, que a palavra de Deus está presente nele, a palavra de Deus faz efeito nele, está guardada, age em nós. Irmãos, nós vimos a igreja, nós ouvimos sermões, ouvimos ensino, essa palavra, ela precisa agir em nós, e agindo em nós, essa palavra precisa nos mudar e nos moldar. Diga assim, nos mudar e nos moldar. Olha o que o Senhor disse nesse versículo 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Isso aqui é a guarda da palavra, é a palavra presente, irmão. Porque a palavra é uma ferramenta na vida do crente que segura, sustenta e também guarda a vida do crente. Não é? Quando muitas vezes o inimigo, Satanás, ou alguma situação da vida quer nos enfrentar, do que nós nos lembramos? Nós nos lembramos da palavra de Deus. Por quê? Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra, ela serve para nós como peso, como contrapeso, para que nós não façamos o que nós queremos. É a palavra de Deus que nos freia em alguns momentos da vida. Amém, irmãos? Então, veja, a segunda característica de uma pessoa que está em Cristo, se vós estiverdes em mim, é a guarda da palavra. Primeiro, produzir fruto. Segundo, guardar a palavra. Mas esta guarda da palavra, irmão, significa também deixar que a palavra haja, molde, praticar a palavra. E um crente, irmão, cuja palavra de Deus está nele, nós percebemos. Você não percebe quando a palavra de Deus está na vida de uma pessoa? Eu percebo. A gente percebe quando a gente liga essa pessoa a Gálatas capítulo 5, verso 22. Né? O crente cuja palavra de Deus está nele, você percebe por quê? Porque é um crente amoroso, sim ou não? É um crente alegre, sim ou não? É um crente pacífico, é um crente longânimo, é um crente benigno, é um crente bondoso, confiante em Deus, é manso, e manso aqui não é acomodado, manso. Né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. E é um crente temperante, que se autodomina. Esse é o crente cuja palavra de Deus está nele. Dá para notar, irmão. Dá para notar, eu vou repetir. Um crente cuja palavra de Deus está nele, esse crente é um crente amoroso. Estou falando do fruto do Espírito. Caridade, amor. Esse crente é um crente alegre. Porque a alegria é fruto do Espírito, é característica do fruto do Espírito, independe de circunstâncias. Eu não estou falando de estar alegre, eu estou falando de ser alegre. É um crente pacífico, não se envolve com tititi, não se envolve com mimimi, não se envolve com coisas pequenas, assuntos medíocres, assuntos pequenos. Um crente pacífico, é um crente longânimo, não tem pavio curto, é um crente benigno, ele só pensa em fazer o bem. Eu quero o bem do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, eu quero bem. É o que o texto nos ensina. É o ramo frutífero, né? Bondoso, confiante em Deus, fala da fé, manso.
e temperante, que se autodomina, não se deixa levar por qualquer coisa aí da carne, né? Porque a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, é que manda na vida desse crente que é um ramo frutífero. Quem manda na vida do crente frutífero, irmão, é a palavra de Deus. Dá para nós entendermos isso, queridos? Na vida do crente frutífero, quem manda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o parâmetro da vida. É crente que vive pela palavra. É crente que é governado, que é orientado pela palavra. É a palavra de Deus que orienta as ações desse crente, que orienta os pensamentos, que orienta as falas desse crente. Esse é o crente ramo frutífero, irmão. Esse é o crente ramo frutífero. A terceira característica de quem está em Cristo está aí no verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Repita essa expressão. Permanecei no meu amor. A palavra permanecer aí significa ato contínuo também, continuar. Então, a terceira característica de quem está em Cristo é permanecer no seu amor. Permanecer no amor de Cristo, irmão, é guardar, observar, praticar o que Cristo ensinou. Isso é amar a Cristo. Não é dobrar o joelho e dizer eu te amo. Não. Amar a Cristo vai além. É guardar, é observar, é praticar o que Cristo ensinou. Está aí no verso 10. Olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É assim. Qual é o crente que permanece no amor de Cristo? É aquele que guarda, é aquele que observa, é aquele que pratica o que Cristo ensinou. Está aí no texto. O texto se auto-interpreta, irmão, né? Tiago, capítulo 1, verso 21 e verso 22, diz assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, superfluidade aqui é acúmulo de maldade. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, ou acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Note agora a sequência. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, porque sendo somente ouvinte, diz Tiago, vocês estão enganando-vos a vós mesmos, com falsos discursos. Né? Então diga assim, ser cumpridor, praticante, e para nós encerrarmos. E o mandamento, irmão, a palavra, a orientação do Senhor é esta que está aí, ó, ame. Ame, ame. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Essa é a característica de um ramo ligado à videira, permanecer no amor de Cristo. Né? Amar, ame a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar a ti mesmo. Quem não se ama não compartilha amor. Vocês já notaram? Quando uma pessoa ela não se ama a si, se cuida, ela também não tem condição de amar o próximo. Então ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus deixou muito claro isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. E outra coisa, santo, não deixe que o amor esfrie por se multiplicar a iniquidade. Jesus alertou sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Irmãos, que Deus nos guarde de estar no meio desses muitos, né? Não estejamos no meio desses muitos. Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o texto ainda diz, apóstolo Paulo dizendo, e o amor seja não fingido. Se existe algo péssimo, danoso, erva daninha, é fingimento. O amor seja não fingido. Né? Verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o exemplo de Cristo. E a quarta característica de quem está em Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Aquele que está em Cristo diz, é nova criatura, nasceu de novo, foi reconciliado com Deus e compartilha essa reconciliação, vive em novidade de vida,
Romanos capítulo 8, verso 1. Ser nova criatura, irmão, é não ser guiado pelos impulsos carnais, não ser orientado pelos impulsos carnais. Ser nova criatura é não dar vazão aos desejos da velha natureza, não dar vazão. Mas para não dar vazão aos desejos da velha natureza, crente precisa estar ligado a Cristo, a vara precisa estar ligada à videira, o ramo precisa estar ligado, a seiva que passa no tronco precisa entrar aí nos ramos. Ser nova criatura é estar em Cristo, guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma nova criatura. O texto diz: sede guiados pelo Espírito de Deus e não extravasem o que a velha natureza vos quer permitir que extravase, numa linguagem mais contemporânea. Isto é ser nova criatura. 1 de João, capítulo 4 e verso 13, eu encerro aqui. João diz assim: nisto conhecemos, olha, é um texto enfático. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que ele nos deu do seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus está em Cristo e Cristo nele. Glória a Deus por isso. Deus nos presenteou, irmão, com o Espírito Santo. Deus nos colocou sob os cuidados do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, igreja? Quem está em Cristo tem o Espírito de Cristo. Isso merece um glória a Deus, irmão. Quem está em Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem está em Cristo tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito de Deus agindo e atuando na vida dele. E quem está em Cristo dá fruto, mais fruto e muito fruto. Né? Fruto, muito fruto e mais fruto. Glória ao nome do Senhor. Permaneçamos em Cristo, irmão, independente de qualquer circunstância. Permaneça em Cristo. Sejamos um ramo frutífero. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão. Seja um ramo frutífero. Na igreja, seja um ramo frutífero. Lá em casa, ramo frutífero. Lá no trabalho, na faculdade, olhando o celular, na rede social. Enfim, vamos ser ramos frutíferos. E que esses frutos sejam sempre para a glória de Deus. Pastor, estou sendo apedrejado. É porque você está dando fruto, filho. Está dando fruto. Satanás fica de olho naquela árvore frutífera, irmão. Deus está de olho na nossa vida, irmão. O que Ele quer ver na nossa vida são frutos, bons frutos. Amém? Fiquemos em pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Quantos irmãos precisam das orações da igreja? Eu e meu lar, nós precisamos também. Os irmãos aí em casa precisam das orações da igreja? Todos nós precisamos, né? A professora Eloy conosco, presbítero da igreja. Deus abençoe, irmão. Muito bem-vindo entre nós. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa de oração nesta noite. Muito obrigado, meu Senhor. Não for a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que tem nos trazido mais uma vez ensino, edificação, exortação e consolação para as nossas vidas. Senhor Jesus, que nós possamos ser uma vara frutífera, um ramo frutífero, sempre ligado a Ti, Senhor, porque verdadeiramente sem Ti, Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Então ajuda o Teu povo, ajuda cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, para que todos nós possamos produzir, Senhor. Repreenda toda a esterilidade espiritual, toda a inatividade espiritual. Repreenda, meu Senhor, toda a afasia. Repreenda em nome de Jesus toda a apatia, toda a indiferença espiritual. Nos ajuda, Senhor, a que nós estejamos com a nossa lamparina acesa. Senhor, afogueados os nossos corações pelo Teu poderoso Espírito Santo, produzindo frutos para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos também, suplicando a Tua misericórdia, Senhor, por nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, seja em casa, nos hospitais, nas UTIs.
Senhor, a tua mão poderosa, a tua mão de Deus estendida, cura, meu Senhor, dê saúde. Aqueles que neste momento estão lutando, meu Senhor, para respirar, para puxar o fôlego, tem misericórdia, Senhor, repreenda este mal, sopra o fôlego de vida e dê saúde, Senhor, e que a tua graça e a tua misericórdia esteja e permaneça sobre cada lar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada crente frutífero. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos nos despedir dos nossos irmãos, queridos. Isso aí, já se acostumaram. Senão eles me cobram, irmão, me cobram. Pastor, cadê o tchau, né? Depois do culto. Deus abençoe a todos. Boa continuidade de semana para os irmãos.